E aquela história de que problema mental, depressão, ansiedade é coisa de gente rica. Isso é um mito, ou de verdade as pessoas estão nas classes mais altas? Porque de acordo com aquela pirâmide lá, meio que a gente pode concluir que tu vai resolvendo problemas na vida e aí tu vai subindo nessa pirâmide, né? E aí tu vai tendo outros problemas. E esse problema mental ele pode vir depois que tu não tem mais fome e tem uma casa. Aí sobe e chega no problema de saúde mental. Isso é um mito? É um mito. O problema mental está em todos os níveis da pirâmide. A pessoa lá de baixo vai deprimir porque não tem comida. O de cima vai deprimir porque não tem um relacionamento. O terceiro vai deprimir porque não tem poder, não tem reconhecimento. O de quarto vai deprimir por uma crise existencial com Deus. Então veja que a doença mental ela só vai mudar o seu objeto de causa, digamos assim. Parece que o ser humano nasceu para sofrer. É a resistência, é o fenômeno natural. Se a gente não entender que nós nascemos no mundo para vencer resistências, nós vamos sofrer muito. Por isso é que eu uso ela a meu favor, Arthur. Porque eu sei que ela é processo intrínseco da minha vida. Eu não posso entrar nessas crises querendo viver de uma forma que eu não fui feito para viver. Quando você traz a lei a seu favor, cara, é um processo de amadurecimento, de crescimento exponencial e gigantesco os resultados que a gente tem na vida. Entendeu? Porque quando acontece algum problema na minha vida, eu olho aquilo e falo assim, a oportunidade, o que está acontecendo aqui? Eu não me angustio e não me desespero. Eu sempre vejo as dificuldades, os problemas, os percalços, como esse degrauzinho para um degrau superior. Como essa alturazinha que eu preciso vencer. E eu tento extrair daquilo o máximo que eu posso. Isso significa que eu não chore? Não. Isso significa que eu não fique ansioso? Não. Isso não significa que eu não perca noites de sono. Eu sinto tudo o que um ser humano tem que sentir. Porque se eu lutar contra isso, isso vai virar sintoma, isso vai virar doença. Então eu deixo vir. Quando a tristeza vem, eu deixo ela vir. Vem, tristeza. Vem, o que é que tu quer comigo? E choro. Quando a ansiedade vem, eu falei, vem, pode vir, tô aqui. Ela vai também. Do jeito que ela vem, ela vai. Ela vem, ela faz o que ela tem que fazer comigo, ela me ensina o que ela quer ensinar, eu sinto a palpitação, eu sinto a taquicardia, eu vivencio aquilo e ela vai embora. E aí é outra questão das redes sociais, que é a ditadura da felicidade, que é a positividade tóxica, que o ser humano não quer mais. Ele rejeita, ele faz força para não sentir. Sabe o que acontece com isso? Não é porque ele fez força para não sentir que o sentimento desapareceu. Aquele sentimento ele vai sair. Tu condensou ele, né? Condensou. E ele vai sair, sabe, em forma de quê? Doença. É uma alergia. É uma diarreia. Quando tu resiste à resistência, ela vira uma doença. Ela vira uma doença. Ela tem um potencial gigantesco de energia ali dentro. Vai cair teu cabelo. Vai dar diarreia. Doença autoimune. Começa a confusão. Porque simplesmente você resistiu à resistência. Você transformou um sentimento numa bola de energia gigantesca dentro de você que vai explodir em fragmentos. E isso é comprovado que acontece quando tu resiste a um sentimento, ele se transforma numa consequência física? Isso é psicossomática. Esse é o termo para isso, é chamado de psicossomática. Psico, mente, emoções. Somática, corpo. É sintomas do corpo vindo do seu estado mental. Então quando você resiste, quando você tensiona, aquela tensão ela vai sair. Se ela não está saindo pelas vias adequadas, uma coisa legal. A tensão gerada todos os dias dentro da gente, emocional, por pensamento, ela precisa sair. Quais são as melhores vias de eliminação da tensão humana? Boca e atividade física. E sono. Quando você bota a sua roupinha e vai fazer a caminhada, tá saindo. Quando você vai para terapia, falar, tá saindo. Quando você tá dormindo, tá saindo. São as 3 vias mais efetivas, naturais de eliminar a tensão humana. A prova disso que eu tô falando, que a boca funciona, o que as pessoas fazem quando estão tensas? Comem. Ela tá usando a ferramenta, só que no sentido inverso, de fora para dentro, e de forma transitória. Mas ela está utilizando uma ferramenta de alívio de tensão, que é a boca. Então, quando se entope, ou quando não se usa essas vias adequadas de eliminar a tensão, significa que a tensão está lá dentro. Não foi eliminada.
Aí chega um momento que ela chega num determinado nível que ela vai sair como uma panela de pressão que está entupida a sua válvula, ela vai explodir. Somático, corpo, sintomas físicos. Essa é a relação do estado emocional saindo em forma de doenças físicas. Tem até alguns autores mais alternativos que falam que tem casos de cânceres que são isso, né? Pessoas que não lidaram com sentimentos ou guardaram muita tristeza ou muita raiva e o corpo foi lá e criou um tumor, alguma coisa assim. São escritores mais alternativos que falam sobre isso. Perfeito. Né? E na verdade o câncer é uma doença multifatorial que vai desde o padrão alimentar até o componente emocional. Então, assim, cada caso vai ser um caso, cada situação é uma situação com seus componentes importantes. Então eu não tenho dúvida que em alguns casos, sim, de tumores, o componente emocional passa a ser o mais importante. Mas ali você tem a genética também, ali você tem um estilo de vida, ali você tem uma série de questões. E o que às vezes a gente identifica é qual componente desse é o mais importante. E sem dúvida nenhuma o componente emocional pesa muito na questão tumoral. Então, se eu estou entendendo o que rola com a saúde mental e remédios, é que as pessoas enfrentam problemas naturais nas suas vidas, sentem coisas que deveriam sentir, que seria tristeza, ou ficam ansiosas porque amanhã vai ter uma apresentação, não sei o quê. Só que elas confundem isso e procuram um remédio para anestesiar esse sentimento que elas deveriam estar tendo. Exatamente. Essa é a forma errada de abordar. E existe outro grupo que é o desbalanceamento químico na cabeça, que causa uma depressão, uma ansiedade crônica, né? E o que tu tenta fazer, o que tu faz é diferenciar quando que é uma coisa química, cerebral, e quando que é um hábito ou algo que a pessoa devia estar sentindo mesmo, né? É isso, né? É exatamente isso. Eu costumo dizer que a psiquiatria hoje tem 2 pacientes desafiadores. Um é esse. É o cara que não está doente, mas quer estar doente para receber um remédio e dar conta de viver os seus sentimentos normais. Esse, quando entra no consultório, a gente tem que convencer ele que ele não precisa. Ele precisa de outras ferramentas. Como a gente já disse aqui. Vamos fazer uma atividade física, vamos mudar a sua vida. Vamos fazer uma terapia para ver o que está errado, para ver o que a gente pode mudar. Esse paciente é desafiador nesse sentido. Por outro lado, tem esse, que é o paciente que está doente por uma alteração neuroquímica cerebral, por genética. Ele é bipolar, ele tem depressão grave, ele está com pânico, é psicótico, que por resistência e que por preconceito ele não vai. Então olha que interessante. Eu tenho um que deveria estar lá para tratar e não está, e eu tenho outro que não deveria estar lá e está para tratar o que não precisa ser tratado. Então são 2 pacientes que a gente precisa manejar muito bem, com bastante orientação. Então aqui eu faço e deixo meus parabéns para vocês aqui, por abrir este canal, para a gente estar falando disso. Porque a sociedade civil precisa cada vez mais falar disso. O Drauzio Varela precisa falar isso no Fantástico. A gente precisa falar sobre isso. Nós estamos muito sofridos. Nós somos uma sociedade muito doente. As pessoas estão sofrendo demais. Estão super medicadas. Os consultórios... Cara, eu moro numa cidade de 3 milhões de habitantes. Tem quase 1000 psiquiatras. Tá errado. Isso tá errado. É Brasília, né? É, eu sou de Brasília. Cara, o que tá errado? Antigamente uma cidade tinha 1, 2 psiquiatras e, cara, o que tá acontecendo? Então a sociedade civil, vocês da comunicação... Por isso que todo programa que eu vou, a primeira coisa que eu faço é parabenizar. Muito obrigado por abrir esse espaço pra gente estar falando disso. Porque a gente tá falando das pessoas. A gente tá falando dessas pessoas que estão nos ouvindo e que tem gente, inclusive, que se não fosse isso aqui ia se matar hoje à noite. E eu já recebi mensagem no meu Instagram, assim, desta forma que eu tô te falando. Doutor, o senhor participou naquele programa da Bandeirantes, o senhor salvou a minha vida, eu estava preparado para acabar com a minha vida aquele dia. E o senhor falou desta forma, e pelo incrível que pareça, veio uma pontinha de luz. E eu quero falar para o senhor que eu comecei a mudar minha vida. Mensagens no meu Instagram. Então você pode ter certeza que a gente, se uma pessoa que está nos ouvindo aqui tiver o ímpeto de mudar a sua, já valeu a pena isso aqui tudo, cara. Então é importante isso. Então eu deixo meus parabéns para vocês.